Amém, gente? Então, semana passada nós estudamos quase todo o amilenismo. Hoje a gente vai ver o final do amilenismo e, se Deus permitir e tudo correr bem, a gente vai ver o pós-milenismo também. Tem uma segunda parte da matéria que vocês já têm em mãos, que fala do pós-milenismo e do dispensacionalismo. Eu quero ver se eu consigo viabilizar para vocês essa semana. Como está tudo meio parado, está um pouco complicado, mas para chegar à mão de vocês, para a próxima aula já ter estudado ele e o dispensacionalismo também. Beleza? Vamos avançar, não dá tempo de introduzir tanto assim não, vamos embora. Então, na semana passada, só Reis que não estava aqui, né? O resto tudo estava aqui, né? Semana passada a gente começou, ali está pré-milenismo histórico, está errado, viu, gente? Toda vez eu vejo isso e esqueço de mudar, é amilenismo. A gente viu as bases históricas, viu a questão da curiosidade e os dois destaques que a gente podia fazer na era atual, nesse tempo agora, seria Augusto Nicodemos e Wayne Grudem. E nós paramos nas bases bíblicas do amilenismo, viu? Ali tá errado, depois eu conserto, mas é só entender que ali está errado, não é pré, é A. E aí a gente vai ver as bases bíblicas. Nós chegamos a ver sobre a grande tribulação, chegamos a ver também sobre o reino que foi transferido para a igreja, o reino de Israel foi transferido. E chegamos a ver também sobre a segunda vinda após a tribulação de maneira única. Todo mundo está lembrando aí? Paramos aqui, certo? Alguém ficou com alguma pergunta para começar logo a falar sobre o amilenismo? Ou não? Ou a gente pode seguir? Então vamos seguir. O arrebatamento e a primeira ressurreição junto com a segunda vinda. Essa base bíblica, ela vai ser uma base muito usada para todo mundo que tem um conceito de arrebatamento junto com a vinda de Jesus, aquela vinda única. Então, resumindo, entre as quatro linhas, somente o dispensacionalismo que não vai usar essa base para dizer que o arrebatamento é junto com a segunda vinda de Jesus. As outras três linhas principais vai adotar o mesmo princípio de usar essas passagens como sendo o arrebatamento junto com a vinda de Jesus. Lembrando que para o amilenista não existe duas ressurreições. Ali só está uma ressurreição, porque é a ressurreição, no caso, corpórea de todo mundo junto com a vinda de Jesus. Eles não creem em duas ressurreições corpóreas literais, eles creem somente uma, e a outra ressurreição é a ressurreição espiritual que todo mundo passa quando aceita o evangelho da salvação, aceita Jesus e se batiza. Então ali acontece uma primeira ressurreição, a ressurreição do seu espírito. Ele nos deu vida, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, ele nos ressuscitou juntamente com ele. Então, essa primeira ressurreição aqui seria a única ressurreição corpórea que o amilenista crê, e ela acontece quando Jesus chega. Lembrando também que o amilenista ele não crê num reino de 1000 anos futuro. Ele crê que está passando por esse reino milenar agora, desde quando? Desde a cruz de Cristo. E esse reino não é 1000 anos literais, ou seja, é só uma expressão de um grande período de tempo, onde a igreja está representando Cristo na terra e Cristo está reinando através da sua igreja. Não sei se vocês lembram, naquele dia eu desenhei um homenzinho. Se aquele dia com a luz acesa vocês não estavam enxergando a louça agora, que eu não vou nem arriscar. Mas eu desenhei um bonequinho que a cabeça dele estava no céu e o corpo na terra. Isso seria a representatividade do que é o milênio agora. Jesus no céu como cabeça reinando sobre a sua igreja. Então o corpo obedece o comando da cabeça e está andando aqui na terra, né? Então seria esse milênio. Jesus deu autoridade para a igreja reinar durante esse período. A gente já viu isso. Ô Fábio, Agostinho Haddad não está errado não?
Tá errado. Na última aula eu tinha arrumado e aí acho que eu peguei um arquivo antigo para pegar dois. Aqui é 430 e 300 e alguma coisa, né? Na outra aula estava certo. Tá. Só nessa aula que eu peguei um arquivo antigo, só para colocar. São 2 slides que ficou. E o restante desse e a linha escatológica, né? Cristo começou o seu reinado logo na primeira vinda, que é isso que eu estou falando. Eu queria que alguém abrisse aí, pode ser o Mateus 28, 18. Aliás, não abra não, você não vai conseguir ler. Deixa que eu leio aqui. Mateus 28, verso 18. Mateus 28, verso 18, disse, aqui Jesus já ressurreto, né? Ele poucos dias antes dele ser assunto ao céu. Aí diz, então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Então, essa é uma das, lembrando que eu coloco algumas passagens ali, mas teria várias outras para fundamentar o pensamento, é uma das para fundamentar de que já é de Cristo toda a autoridade no céu e na terra. Então, se é dele, de fato, ele está reinando sobre tudo. Então, eles pegam esse versículo e outros para afirmar de que Cristo venceu e a sua vitória deu o direito de tomar as chaves da mão do diabo. Ele, então, governa sobre tudo, ele é rei sobre tudo e sobre todos. E a representatividade desse reinado dele aqui na terra vem através da tua igreja, o corpo dele aqui na terra. Satanás está preso. Na última aula a gente discutiu bastante isso, porque toda vez que você vê um amilenista falando isso, tem a piadinha, né? Se Satanás está preso agora, o coronavírus está aí, né? Se Satanás está preso agora, imagina se ele tivesse solto, né? A tragédia que seria o mundo. Só que a gente percebeu, na última aula eu tentei explicar para vocês, e parece que alguns conseguiram compreender, que não é um preso no sentido assim, Satanás está completamente acorrentado também em relação às nações. Não. Seria um preso no sentido da igreja, dele não prevalecer contra a igreja. E a autoridade que a igreja recebeu no nome de Jesus faz com que Satanás esteja limitado em ações contra a própria igreja. Então, eu ainda usei um exemplo para vocês que muita gente usa, né? Repreender o Satanás, fala, está amarrado em nome de Jesus. É exatamente esse argumento que se usa para explicar que Satanás está amarrado. A passagem mais básica que eles usam para isso é Mateus 12, do 26 ao 29. Eu vou ler rapidamente. Não sei quantos vocês lembram. Mateus 12, verso 26 ao 29. É a ocasião onde os fariseus estão dizendo que Jesus expulsa Satanás por ser de Satanás, né? E aí Jesus vai explicar essa situação e ele usa um termo que é nesse termo que os amilenistas se apegam para dizer que ele está amarrado. Jesus diz, verso 26, capítulo 12 de Mateus, se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulso os filhos de vocês? Por isso eles mesmos serão juízes sobre vocês. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Ou, como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali os seus bens, sem antes amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa dele. Então, nesse conceito, os amilenistas vão dizer que Jesus amarrou o valente e veio e lhe roubou os bens, que seriam as pessoas, né? Todos pertenciam a Satanás, era do domínio dele, mas Jesus veio, amarrou Satanás, limitou a sua ação e ele salvou, ele resgatou alguns dos domínios de Satanás. Para isso ele precisou que Satanás fosse amarrado antes. Então, essa é uma das passagens para explicar isso. Não sei quem de vocês que citou para mim Augusto Nicodemos falando sobre esse assunto, não sei se foi Reis.
ele respondendo exatamente essa questão, porque é uma questão que gera muito deboche, né? Como que Satanás está preso agora, né? Olha a desgraça que está o mundo e como você justifica isso? Mas é um preso não no sentido geral das coisas, mas em ação contra os santos. Mais um assunto as ressurreições são a primeira espiritual, a segunda corpórea. A gente já viu um pouquinho isso, eu falei um pouco sobre isso. Eu quero ler para vocês João 5, 25 ao 29, que é uma das bases para explicar que não há duas ressurreições corpóreas, e quando se fala de duas ressurreições, uma tem a ver com o espírito e a outra de fato com o corpo. Então João 5, verso 25 diz: eu lhes afirmo que está chegando a hora e já chegou. É aqui que você começa a perceber a fundamentação deles. Eu lhes afirmo que está chegando a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e aqueles que ouvirem viverão. Pois, da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo e deu-lhe autoridade para julgar, porque é filho do homem. Não fiquem admirados com isso, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizerem o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizerem mal ressuscitarão para serem condenados. Então, nesse versículo que ele diz, está chegando a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho e ressuscitarão, ele está falando sobre a ressurreição espiritual. E um pouco mais abaixo, na mesma passagem, ele está falando sobre uma ressurreição corpórea no final. Perceba que no versículo que ele fala assim: e está chegando a hora em que os mortos ressuscitarão, uns para o bem e outros para o mal. Ele já não usa mais o termo e já chegou. Então, o contexto dele é aquele que eu expliquei sobre o batismo, a simbologia do batismo, que é: nós reconhecemos que estamos mortos quando aceitamos Jesus e precisamos de uma nova vida. Então, nós vamos para o ato do batismo, simbolizando essa morte e uma ressurreição. Nós somos imersos na água totalmente e depois somos levantados na água, e isso representa uma ressurreição. A ressurreição que vem da parte espiritual do homem. Eu acho que eu usei já alguma vez uma tricotomia aqui, já viu, né? Já. Então, eles vão fundamentar essa questão de que existe duas ressurreições, porém uma é espiritual e a outra é corpórea. Eles vão achar essa mesma coisa em Apocalipse 20, é um pouco mais complicado de explicar, porque eles usam termos originais do grego para daí achar uma base. Então eu não vou me deter muito a isso, senão a gente vai gastar muito tempo. Alguma dúvida quanto às bases? Perguntas? Não? É bom que na prova todo mundo dá certo. Então vamos dar uma olhadinha como que fica o gráfico amilenista baseado nos seus conceitos escatológicos. Então a gente tem a linha do tempo, começa com a cruz de Cristo, igual nós vimos no pré-milenismo histórico. A partir da cruz, então, se define o milênio. Quando Jesus ressuscita, começa-se então um milênio simbólico, é Jesus reinando através da sua igreja aqui na terra. E esse reino vai durar até Jesus voltar. Não importa que nós estamos no ano 2020, depois de Cristo. Esse milênio não é literal. Se fosse literal, é óbvio que estaria infundada ao que eles estão falando. Mas ele é simbólico, então não é 1000 anos. Nós já estamos há 2020 anos depois. Então ele já está no milênio para eles ali? Já. O milênio começou aqui na cruz. Ele não é um período literal. E até que aconteça uma grande tribulação, o amilenista, ele existe amilenistas que não crê de fato numa grande e terrível tribulação, mas a maioria deles crê numa grande e terrível tribulação. Vocês vão perceber que essa é uma das grandes diferenças entre o amilenista e o pós-milenista. Quando a gente entrar no pós-milenista, vocês vão perceber que parece demais as duas linhas, mas nesse ponto eles se dividem.
O amilenista crê de fato em um período em que a Terra vai entrar em juízo, em que vai haver coisas terríveis e que vai ter um grande anticristo, vai ter alguns processos assim. Assim como o pré-milenista histórico crê também, ele acha que a igreja estará aqui e que vai ser um tempo de dificuldade, perseguição e tudo mais. Depois dessa grande tribulação, o amilenista não tem costume de definir quanto tempo é isso, já que a maioria dos amilenistas não crê na literalidade daquilo que se fala nos textos. Eles usam muito simbologia, um termo mais alegórico. Então, tanto é que eles não crêem em 1000 anos literais, eles não falam literalmente, igual outras linhas vão falar sobre 7 anos de tribulação ou sobre 3 anos e meio de tribulação. Depois dessa tribulação, aí de fato vem a volta de Cristo, e aqui acontece tudo, vamos dizer assim, né? A volta de Cristo, o arrebatamento, e no mesmo instante ou no mesmo momento já acontece ressurreição geral e juízo final. Então, quando Jesus chega, e uma das bases, caso você queira anotar para isso, é Mateus 25, que diz que quando ele vier na glória, ele se assentará e as nações se reunirão diante dele e eles separarão uns dos outros. A sua direita vai as ovelhas e a sua esquerda os bodes, e aí ele faz um julgamento final ali. Para o amilenista, Mateus 25 é igual a Apocalipse 20 a partir do verso 11, que é o juízo final. Para você ter uma ideia, para o pré-milenista histórico, Mateus 25 não é juízo final, mas para o amilenista é. E depois disso acabou tudo, né? Satanás ele está preso já. Quando chega aqui na grande tribulação, ele é solto, lembrando nas bases, nos básicos, né? Nos conceitos básicos do amilenista, eu falei para vocês que a tribulação começa com a soltura de Satanás para enganar as nações, um último suspiro, vamos dizer assim, de Satanás. Então, Satanás é solto e se inicia a grande tribulação, é um curto período de tempo e Jesus já vem e aniquila Satanás, joga no lago de fogo, julga as nações e começa o reino eterno. Perguntas? Esse período aí do pré-milenista, para o amilenista a gente está vivendo o milênio. E para o pré-milenista, a gente está em que O milênio ainda virá. Sim, não mas começou. Agora... Porque o pré-milenista ele entende o período de milênio literal, de 1000 anos. Então, é só quando Jesus chega que começa de fato o milênio. Depois da tribulação. Uma dificuldade, uma dificuldade não, uma coisa que é bem gritante em diferença entre o amilenista e o pré-milenista é a literalidade do milênio. O amilenista não crê numa literalidade e crê que já está vivendo esse milênio. Cristo está reinando. De que forma? Ele no céu como cabeça e a igreja como seu corpo na terra. E o pré-milenista vai dizer o quê? Não, Cristo de fato vai descer pessoalmente dos céus e vai sentar no trono e reinar durante 1000 anos literais aqui na terra. Eu ia falar bem isso na questão do... Ele ia falar isso, então eles pensam que lá, de cima de uma cabeça aqui na terra é o corpo. Meu cabeça no lugar, não vou achar que eu... O conceito deles é exatamente esse. E realmente não é completamente infundado essa questão. Ele tem base para dizer isso, com certeza, né? Lembrando que eu já expliquei isso para vocês, eu vou falar de novo. Nós somos muito críticos e nos deparamos com uma linha de pensamento dessa e você já tem que besteira, como é que o cara pensa nisso? E eu volto a fazer uma exortação para vocês, que existem irmãos extremamente dedicados, que têm se dedicado em estudar a palavra, se formaram em cursos e tudo mais, que creem nisso aí. Então assim, a nossa aula aqui, ela não é um descortinar totalmente do pensamento amilenista. A gente está dando uma escatologia básica para vocês, então é só uma coisa bem básica sobre as linhas escatológicas. E caso você fique mais curioso, que eu acho que é isso que deve produzir em você, mais vontade de aprender, você precisa pegar o básico e agora em cima dele destrinchar. Eu estou estudando escatologia já tem 7 anos, então assim... É bastante tempo, né? Se eu pegar desde Rubiataba, já vai ser 8 anos. Eu estou falando só um período assim, mais próximo de Baixa Grande, né? Então,
E nem assim, todas as vezes que eu vou ensinar essas linhas escatológicas, que eu vou estudar, eu começo a entender mais alguns conceitos. Então, eu era extremamente crítico às outras linhas, principalmente ao dispensacionalismo. Muito crítico mesmo, assim, eu achava completamente infundadas as ideias. E conforme a gente vai estudando, a gente vai, primeiro, adquirindo respeito pelo pensamento de outros irmãos e achando os fundamentos deles. Agora, é óbvio que não tem como você ter uma linha, vamos dizer assim, que não vai pender mais para uma das quatro. De fato, você vai caminhar crendo mais parecido com uma das quatro. Agora, você não precisa descartar todas as outras completamente para crer numa coisa só. Eu acho que todas elas têm pontos que se completam. Na apostila que fala que os adventistas não alimentam muito, geralmente, não alimentam muito a esperança da volta de Jesus. Isso se deve por quê? Porque imagina que você não vai esperar mais nada no futuro. O que seria essa diferença para o pré-milenista histórico? O pré-milenista histórico está desejando muito a volta de Jesus porque ele crê que vai haver um reino de paz, de justiça na terra durante 1000 anos. Então isso gera expectativa sobre a volta de Jesus, porque você olha para passagens que falam sobre 1000 anos, olha para textos proféticos e você começa a desejar aquele período. Agora, quando você não tem esse período e você está, vamos dizer assim, vivendo esse reinado com Cristo já, você não gera muita expectativa para quando ele volta, entendeu? Então, não ter essa volta física de um rei para sentar num trono e reinar durante 1000 anos, tira um pouco a expectativa de fato da volta de Jesus. Você não fica... Sim, aí Jesus vai voltar e no conceito dele já tem o reino eterno. E lembra que eu falei para vocês? Não existe quase nada, gente, sobre o reino eterno na Bíblia. Mesmo que você ache alguma coisa, ou que você se segure em alguma coisa, não existe quase nada. Então, assim, o que é que eu vou ficar desejando? Porque eu, por exemplo, eu desejo muito a volta de Jesus, e uma das coisas que me faz desejar mais ainda é os 1000 anos dele na terra, reinando, estabelecendo o seu governo. Isso para mim é muito esperançoso. Assim, gera bastante expectativa para mim, né? Ver, tipo assim, imagina você vivendo esse tempo, né? Daqui uns dias. Jesus literalmente na terra, sentado, reinando sobre todos na terra. Isso vai ser fantástico, isso gera uma expectativa em nós. Agora, eu falar de uma coisa que não tem quase nada para me dizer que seria um reino eterno, sim, Jesus vai voltar, mas e aí, né? O que mais, além disso, né? Quase que a gente pergunta isso. Mas no caso, eles acreditam no caso que ainda está vivendo 1000 anos, né? E que Cristo, no caso, está reinando. Mas como eles podem afirmar então que Cristo já está reinando, que Cristo já está vivendo é dentro daquilo que eu falei, né? Se a gente voltar um pouquinho aqui nas bases, Cristo começou o seu reinado na primeira vinda, né? É porque Jesus vai dizer, quer ver, vamos ler outra passagem, a gente leu Mateus 28, vamos pegar outra base aqui, para a gente fundamentar mais então. Tem muitos versículos, viu gente? O pós-milenista vai afirmar a mesma coisa e a gente vai ver alguns versículos com o pós-milenista também. Vamos ver o Apocalipse. Apocalipse capítulo 1, verso 6. Vai dizer, né? Vou pegar do 5. E de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio de seu sangue. O 6, olha o que vai dizer. E nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus Pai. A Ele seja glória para todos sempre. Amém. Então, nessa base, por exemplo, que ele está falando, o verbo aqui está, no caso... no passado, né? Nos constituiu, isso já aconteceu. Constituiu para fazer o quê? Para ser reis e sacerdotes, ou seja, nós estamos reinando através de Cristo. Então, esse é o conceito deles, que quando Cristo morreu, Mateus 28, Jesus vai falar, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, ele já governa. Agora, como que ele governa na terra se ele não está na terra e está no céu? Ele governa através da sua igreja. Ele deu autoridade para a sua igreja expulsar demônios, ressuscitar mortos, curar enfermos e levar o evangelho a toda criatura. E aquele que ouvir e crer e for batizado será salvo.
Então, nesse conceito, ele diz que Cristo está reinando como cabeça no céu e o seu corpo aqui na terra obedece o cabeça e reina também na terra, entendeu? Mas é um reino mais sobre a igreja, né? E é um reino espiritual, não é um reino físico. Outra diferença do pós-milenista, você vai perceber que o amilenista não crê que o mundo vai melhorar. Ou seja, a igreja não vai reinar de forma literal sobre esse mundo, porque esse mundo aqui na verdade vai piorar. Então, a igreja não está reinando literalmente de forma natural, vista e tudo mais. Ela está reinando no sentido espiritual. Como seria isso? Seria no contexto de que espiritualmente nós já governamos sobre as regiões espirituais. Nós temos a autoridade de Jesus para repreender todo potestade, todo mal e tudo aquilo que convém com as trevas. Pela autoridade que Jesus nos deu, como igreja, nós expulsamos. Aí a gente tem a famosa passagem que vai dizer: e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, essa autoridade que Cristo deu para a igreja faz ela ser a representatividade na terra, como seu corpo, em 1 Coríntios 12 vai dizer sobre isso, e ela reina junto com Cristo. A representatividade do reino de Jesus no céu é Ele mesmo, sentado no trono, e na terra a igreja sendo o seu corpo. Entendeu mais ou menos? Opa, que é que também fala que um pouco expectativa na igreja ou no mundo. Ele não crê que vai haver uma igreja gloriosa não antes da vinda de Cristo? Então, é um pouco difícil o conceito de igreja gloriosa. Não é puxando para a gente, não, para falar que a gente tem um conceito um pouco mais amplo, mas de fato é isso mesmo. O nosso conceito sobre igreja gloriosa tem condições para que tal seja gloriosa, né? E tem condições que envolvem unidade, tem condições que envolvem palavra viva, ou seja, pessoas de fato representando Jesus Cristo na terra, andando como tal, falando como tal, agindo como tal. Tem um outro conceito de poder, ações de poder da igreja gloriosa. A igreja gloriosa precisa ter poder. Então Jesus vai falar coisas parecidas com isso. E vocês farão obras maiores que a minha. Então isso é uma representatividade. Tem a questão de comunhão, a questão da representatividade do corpo, da ceia, literalmente acontecendo muito maior do que foi em Atos. Então, o nosso conceito sobre igreja gloriosa é muito mais amplo do que as pessoas definem em outras linhas de pensamento, né? Um contraste bem grande sobre igreja gloriosa tem a ver com o amilenismo, tem a ver com o dispensacionalismo, que vai dizer o quê? Que essa parte de ser gloriosa tem a ver com cada um se preparar e estar pronto. Então, assim, o preparar da noiva é um preparar individual. Você precisa estar pronto. Então, daí nascem os conceitos assim. Se Jesus lutar hoje, você está preparado? Então, é uma preparação individual. E caso, tipo assim, no conceito dessas linhas de pensamento, a igreja já está gloriosa. Mas como seria esse glorioso? Algumas pessoas que congregam, que estão preparados, está de fato, então, essas pessoas estão compondo esse corpo glorioso. Mas é muito, assim, raso esse conceito. Essa representatividade de glória da igreja é muito raso, né? É um assunto um pouco mais extenso. Se eu falasse para você, uma igreja gloriosa, o que você pensaria? Uma igreja gloriosa cheia de poder. Isso é uma das vertentes. É uma igreja assim que ela atua miraculosamente, ela atua com dons extremamente potentes, vamos dizer assim. Então, me fala qual foi a última vez que você ouviu uma profecia, de fato uma profecia, não as brincadeiras. Percebe? Então, significa que está faltando o dom profético na igreja. Já existiu grandes homens que profetizavam e várias coisas aconteciam. Mas nesse caso assim, da igreja gloriosa, uma das coisas que precisa ser restaurada, né, a unidade. Também. E se for no caso do individual aí, eu não entendi. Não, eu dei duas linhas de pensamento para vocês, para Júnior. Estou explicando duas linhas de pensamento. O conceito que nós temos, eu falei, é um conceito que envolve várias coisas para de fato a gente chegar aqui parece que a igreja está gloriosa. Envolve unidade, envolve representatividade de poder, envolve comunhão, a união do corpo,
envolve várias coisas. Aí eu estou falando, numa maioria dos cristãos na Terra, o conceito de glória tem a ver muito mais com uma preparação individual, não tem a ver com essas outras coisas aqui. Então, o que eu estou explicando para ele que é mais ou menos isso que acontece com o amilenismo. Não existe esse conceito, por exemplo, de a gente tem que ser um. A igreja. Fica até mais fácil de você imaginar isso se você vê os irmãos, a linha dos irmãos amilenistas, pregando e falando e tudo mais. Você vai perceber que até o método de pregação deles é um método até agressivo, né, Reis? Assim, os conceitos dele é o conceito dele e acabou. Isso envolve salvação, envolve outras coisas. Mas se você pegar a linha presbiteriana, batista tradicional e tudo mais, você vai perceber que é um pouco complicado ter unidade com eles, assim, unir mesmo, né? Porque eles são bem firmes na palavra. Quer ver um exemplo disso? Hernandes Dias Lopes foi no Descende. Ele parecia um alienígena no meio do povo. É ou não? Quem assistiu? Eu vi uma parte. Ele parecia um cara de outro planeta ali no meio daquela galera. Porque todo mundo, um negócio de movimento de dom profético, não sei o que, não sei o que. O cara chegou lá, abriu a Bíblia. Eu acho que você precisa se basear na palavra, você precisa se fundamentar na palavra, tudo mais. Ele ficou lá falando assim, um bocado de gente querendo ver o fogo cair. Então, fica difícil, né? Você conseguir. Agora, eu creio, eu estava falando com o Hernandes hoje mais cedo, eu creio que a restauração da palavra, está escrito ali, ó, é a unidade entre o movimento do Espírito Santo com o fundamento da palavra. Essas duas coisas, quando transar, vira uma corrente muito forte e prepara bastante a igreja para que Jesus venha. Conseguiu entender mais ou menos agora? Assim, tem uma parte dos tradicionalistas que acredita que os dias que antecedem a volta de Jesus não datam, eles não datam, mas diz que vai haver uma grande manifestação do Espírito. Em geral, porque os gloriosos. Mais alguma coisa ou podemos avançar? No final, gente, antes da prova, a gente vai fazer uma aulinha recapitulando tudo, colocando uma linha perto da outra, vendo alguns comparativos, chegando a algumas conclusões e daí depois. Esse reino vai ser na terra? Parece ser mais no céu. Porque imagina que 1000 anos de reino de Cristo na terra é um conceito muito comum pensar de que é 1000 anos de restauração. É muito comum, porque se não for um período de restauração, não tem sentido esses 1000 anos na terra, né? É um período onde Jesus chega, a terra está totalmente bombardeada, assim, várias coisas estão destruídas literalmente, e precisa agora de um período de restauração. Então, a restauração da natureza, a restauração da criação, restauração do homem, restauração das leis, da justiça, do amor, da paz, restaura tudo, né? Esse é um conceito tanto do pré-milenista histórico quanto do dispensacionalista. É um período de restauração. Jesus reinando, né? Mas para o amilenista não ter isso, então esse reino perde até o sentido dele ser de fato nessa terra aqui, né? Porque essa terra acaba, como ele mesmo disse, numa tribulação terrível. Então, se não tem nada de reino na terra literal, não tem nem por que ser de fato essa terra aqui. Então, no caso... Então é mais ou menos lá em cima. Então, O conceito deles tem a ver com o céu e com o inferno no final, entendeu? Pode ser. Não estou entendendo. Não tem essa terra que você está pisando. E o histórico, o pré-milenista histórico, foi a primeira linha que a gente viu, crê na restauração literal desta terra que você está pisando. aí, vou fazer igual você agora, vou me revestir de amilenista. No caso, tipo assim, aquela passagem de João 14 que Jesus disse: não turbe os vossos corações, credes em mim e também em Deus. Na casa do meu pai. Há muitos morados. Se não fosse assim, ele teria dito: vou preparar o lugar. No caso que eu quis já tem lugar pronto. Aí eu vou me vestir de um pré-milenista histórico agora. E vou dizer para você assim: a morada que ele está preparando vai para onde depois, quando ele vem? Segundo os, vem para a terra. Segundo outros, aqui vai ser para o restaurante. Eis que vejo a Nova Jerusalém descendo do céu como uma noiva adornada por esse cordeiro. A Nova Jerusalém é gigantesca, né? Deve ter casa, né? Deve Jesus preparar uma casinha para mim lá. Eu estou crendo nisso. E ela vai ser implementada na terra. Então,
Mas brincadeiras à parte. Não, vai. O milenista, então, para eles, está o bichinho. Porque, por exemplo, Mato da Jones é milenista, né? Só que Mato da Jones é um pouco diferente. Ele é bem, assim, vamos dizer assim, neutro em discussão, em eficácia. Aí ele fala com respeito, o livro dele que fala a igreja das últimas coisas, né? O livro dos capítulos, esse livro dele é muito bom. Aí ele fala com respeito ao reino eterno, então ele fala, mas tem a terra, ele fala com respeito à terra e o céu. Ele diz que a terra vai, vocês falaram, vai, porque não existia essa questão toda, passar por uma processa de transformação, porque ele não pode fugir do centro da terra. Aí fundamenta mas ele não entra muito, ele é um pouco neutro, né? Mas é que muita gente, inclusive, boa parte dos dispensacionalistas, por exemplo, usa o versículo 21:1 e vi novos céus e nova terra, de uma maneira usando o novo como literal, sendo assim, eu tenho esse piloto, mas eu vou ter um piloto novo. Então não tem a ver com esse, tem a ver com outro. Então seria o mesmo conceito para a terra, e vi novo céu e nova terra, ou seja, não é essa, é outra, é nova terra. Então, tem a terra, em todos os planos tem a terra, mas qual terra é? Essa é a questão. Por quê? Para o pré-milenista histórico tem a ver com essa terra literal, mas para a maioria das linhas não tem a ver com essa, tem a ver com uma nova terra, que a gente nem sabe como é. É outra terra, é outro conceito de planeta, nem sei se é um planeta. Mas se viesse fazer outro. Existe um conceito de que essa terra aqui não tem solução. É quase isso, ninguém diz isso, porque senão limitaria Deus, né? Mas é quase assim, não, essa terra aqui vai ser trocada, vai precisar ter outra. A gente vai ter uma aula só sobre isso, vai ser depois desse assunto aí, depois da prova, né? Vai ser uma aula só sobre esse conceito. Exato, vocês creem no versículo que prossegue. Adereçada, no caso, que descia. Então, eu já falei para vocês, e quando a gente estudar o próximo assunto que eu estou falando, depois das linhas, eu vou mostrar para vocês que o termo literal ali, tem alguns aplicativos que traz a literalidade, né? O termo literal ali tem a ver com renovar, não como um novo no sentido de ser outra coisa, tem a ver com um renovo. Então, eu tenho essa janela, ela está bem velha, o verniz já queimou totalmente, está vendo que ela está bem ressecada de sol e chuva. Eu tenho a janela, eu já tenho ela, então eu vou renová-la. Esse é o processo, e ali está dizendo, e vi novo céu e nova terra, ficaria assim, e vi um renovo do céu e um renovo da terra. Esse é o processo que está sendo dito ali no literal. Por quê? Se a terra precisa ser substituída porque ela não tem solução, e baseado nessa passagem você diz isso, então eu também teria que condenar os céus, porque eu vi novo céu. Então o céu estava com problema também, não tinha solução e precisa ser trocado. Percebe que fica complicado? E outra coisa tem a ver sobre a palavrinha, o mar já não existe. Existem várias teorias ali, tem gente que crê que é literalmente o mar. Se você olhar as passagens que se referem a mar em Apocalipse, tem mar ali em Apocalipse que não se refere ao mar literal, e sim pessoas, tribos, nações, né? A besta que surge do mar. Eu já dei essa expressão para vocês na última aula. Eu não creio que é uma besta que você está na praia, todo mundo na praia, e de repente começa a surgir um homem de dentro da água, assim, né? A besta que surge do mar. Não, a própria passagem vai explicar que o mar, nesse sentido, seria povos, tribos, línguas e nações. Então a besta que surge do mar é a besta que surge das pessoas, do meio das nações, do meio das tribos, em algum lugar ela aparece. Então, tem várias coisas que precisa ser um estudo bem mais amplo para a gente chegar ao conceito, mas para o amilenista seria isso. De fato, o reino eterno para eles tem mais um conceito de aquele reino celestial, uma coisa assim nunca vista, coisa nesse sentido. Podemos avançar? Ou tem mais? Eu não tenho pressa. Você falou sobre o renovo da terra e também o renovo do céu. Mas como seria o renovo do céu? Renovo do céu. Sim. Então, eu usei uma questão que era assim, antigamente não existia, ou a gente pelo menos define que não existia algo assim como uma barreira que separava o céu e a terra. Parece que Deus descia conversar com Adão, era uma coisa natural, não parece que tinha alguma coisa assim que precisaria acontecer.
E aí você vê em Jacó, por exemplo, que ele tem uma visão. Você lembra da visão de Jacó, não? Era uma escada que ligava o céu e na terra. Esse processo de Deus criou os céus e a terra. Tudo é a criação de Deus. Então é um reino só. É um reino só. Significa que vai ser um só. Então, tem gente que pega a gente falando, eu mesmo, quando eu vou, alguém que pede para mim, fala sobre escatologia aí, no que você crê. Aí eu falo, tem gente que pensa que eu não creio em arrebatamento, só porque eu não creio no arrebatamento secreto. Tem gente que pensa que eu não creio que vai para o céu, só porque eu falo bastante da terra. Por esses conceitos, por quê? O que eu creio é que existe um reino só, o reino de Deus, que é composto de céus e da terra. Então o que eu acredito é que o reino de Deus vai ser formado sobre as duas coisas, céus e terra. E nós não vamos ter limite em comparecer aos céus e estar na terra. Então eu creio nisso. Então, só que isso não existe hoje. O que existe hoje? Existe o reino do céu. E a gente ora no Pai Nosso. O que a gente ora no Pai Nosso? Venha o teu reino. Significa que o reino não está aqui, certo? Esquece o amilenismo agora. Isso aí já seria uma condenação para o amilenismo. Significa que o reino não está aqui. Eu estou falando, venha o teu reino. Ou seja, o reino está em algum lugar e ele precisa vir. E seja feita a tua vontade, aqui na terra, como ela já é feita no céu. Então, o que eu creio, e é isso que eu estou falando, é que um renovar seria ligar novamente os céus e a terra, para que não haja mais essa divisão entre dois reinos, o reino de Deus e o reino do inimigo, e seja um reino só. Então, isso precisa ser renovado, refeito, religado, entendeu? Mais ou menos assim. Mas tem outras passagens que vai dizer que o reino está dentro de nós, em Lucas 21. Mas está. Se você perceber, existe uma parcela do reino que já chegou e uma parcela do reino que virá. Jesus de fato precisa reinar, porque isso sim mostraria sua vitória. Porque se você falar que o reino de Deus é o que a igreja está fazendo hoje, eu não consigo ver que é um grande testemunho do reinado, da vitória de Cristo sobre todos os inimigos, a representatividade da igreja hoje na terra. Assim, eu acho que vai chegar uma glória grande da igreja em que ela vai representar Cristo como ela precisa representar. Mas mesmo assim, eu vejo passagens como essa: eis que vem sobre as nuvens e todo olho verá. E tem outras passagens que vai dizer: todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Isso revela para mim um reino literal, futuro, um rei visível vindo sentar num trono e todo ser humano na terra se dobrando perante ele. Tipo assim, aquela passagem que eles falam que não são desse dia nem a hora, nem os anjos do céu, nem o filho, mas somente o Pai. Aí se aplica aqui vinda. É uma vinda só. Existe um problema nessa tradução. A gente vai ter uma aula só sobre Mateus 24, que é o que você está citando. E aí a gente vai pegar nesse versículo e entender algumas coisas. Porque se você pegar no termo original, não existe a passagem, por exemplo, falando nem no filho. Não existe nesse versículo. Isso foi um conceito dado segundo o termo grego que tem ali. E a passagem é assim: quanto ao dia nem a hora, nem os anjos do céu sabem, somente o Pai. Então, somente o Pai é você que identifica. Então nem o Filho. Aí foi o que colocaram, mas não existe essa, nem o Filho. Existe um conceito que você pode definir assim: quando Jesus falou, ele não sabia. Mas só de você falar Jesus não sabia, já fica um pouco estranho, ou não fica? Não é? Mas a gente vai estudar isso melhor, entendeu? Mas no contexto do amilenismo, esse dia é um dia só, onde vai ser feito todo esse processo: ressurreição geral, juízo final, arrebatamento e reino eterno. Vamos avançar para o pós-milenismo, gente? E dentro do pós-milenismo vai surgir várias perguntas que tem a ver com o amilenista também, porque o pós-milenista tem uma linha bem parecida do amilenista. Aí eu pus o pós-milenista verde e amarelo para representar o Brasil, beleza? Ô, Brasil! Ê, Brasilzão! O Brasil é pós-milenista. Pós-milenista, O Brasil precisaria de uma visão bem pós-milenista para ele dar uma restauração na igreja, com certeza, vocês vão entender por quê. Então vamos lá.
vamos ver os conceitos básicos sobre um pós-milenista. O que ele crê basicamente, e é esses conceitos que a gente consegue identificar na hora que o cara está pregando se ele é um pós-milenista ou não. De fato, vocês vão ver poucos pós-milenistas no mundo. Eu acho que você nunca, talvez, ouviu uma pregação de um pós-milenista. Já ouviu, né? É muito difícil, é muito difícil. Os adventistas estão aí? Alguns, não todos, né? Existe uma grande representatividade de pós-milenistas no adventismo, né? Mas eu vou falar uma doutrina aqui que eu acho que você já ouviu, e é uma doutrina extremamente fundamentada nos pós-milenistas. Mas vamos ver os conceitos básicos primeiro. Então, os mesmos conceitos que a gente já viu no pré-milenista histórico, no amilenista, a gente vai ver os conceitos do pós-milenista, conceito básico. Então, a grande tribulação, já começa uma coisa bem similar ao amilenista, que é o quê? De fato, a grande maioria de pós-milenistas não crê numa grande tribulação. Não crê. Porque a própria linha de pensamento deles não permitiria uma grande tribulação. De início, eu te diria o quê? Que um pós-milenista crê que o evangelho vai aumentar tanto no mundo, agora que eu estou falando, tanto, que o cristianismo vai ser a base do mundo. E que o cristianismo vai ganhar as áreas de influência da sociedade. Logo, quase todo mundo vai se tornar cristão no mundo. Esse é o conceito pós-milenista falado para você hoje. Então, assim, o mundo vai melhorar e muito. Tá um tempo bem ruim para falar sobre isso, né? Mas vamos ter fé, gente. Hoje eu estava lendo alguns argumentos pós-milenistas, até na atualidade. Mas existe uma minoria pós-milenista que crê que vai existir uma grande tribulação e que ela condiz com a soltura de Satanás novamente. Mas é uma minoria mesmo. Eu coloquei ali só para não ficar assim, não vai ter, né? Eles crê, uma pouca parte do pós-milenismo crê nisso, e tem alguns que crê que é assim, quando o mundo estiver bem bom, aí acontece assim uma guerrinha entre Satanás e os cristãos e acaba rapidamente quando Jesus chega, que seria essa grande tribulação. Mas o conceito mais comum é que não vai haver uma grande tribulação, porque isso não condiz com a melhoria do mundo, e que essa tribulação que é falada em Mateus 24, que daí você poderia falar, mas e a tribulação que Jesus falou? Essa tribulação de Mateus 24 tem a ver somente com quem estava na conversa com Jesus em Mateus 24, ou seja, só com os discípulos. Quando você fala assim que nos que pensam que liderará a tribulação, que é o período que Satanás será solto, você fala assim no fato de Satanás ser o frente dessa grande tribulação? Uhum. E no pré-milenismo histórico? Satanás está solto agora e vai ser preso depois. A grande diferença é essa. O dispensacionalismo vai dizer a mesma coisa. Satanás está solto e ele vai ser preso ainda. Né? Sobre o que eu falei em Mateus 24, depois a gente vai argumentar mais quando a gente tiver a aula sobre Mateus 24. A gente vai pôr Mateus 24 ali e verso a verso, entendendo algumas coisas no literal, os verbos, algumas coisas assim. Quer falar? Sobre o arrebatamento é junto com a segunda vinda no fim. A maioria dos conceitos aqui você vai ver que é bem parecido, praticamente igual ao amilenista. O pós-milenista não crê em um reino milenar futuro. Não crê. Agora existe uma diferença nesse conceito sobre o amilenista, a gente vai ver. Então, para ele, o arrebatamento vai ser o momento final de tudo, quando Jesus chega, arrebata e julga as nações e acabou tudo. Reino eterno daí para frente. É o mesmo conceito do amilenista. Reino terreno, né? Não. Não? Reino outra terra. Mesmo conceito do amilenista. Então, a volta de Jesus é única após o triunfo da igreja no mundo. E aqui começa uma diferença para o amilenista. O que seria isso?
A igreja está reinando de tal forma no mundo hoje que ela vai triunfar. Então, quando você vê Paulo falando em 1 Coríntios 15 que Cristo irá reinar até que coloque todos os inimigos embaixo dos seus pés e o último inimigo a ser vencido é a morte, o pós-milenista vai dizer que esse papel de vencer todos os inimigos é da igreja. Então, a igreja irá vencer os inimigos através do governo de Cristo como seu cabeça, e quando ela vencer todos os inimigos, Jesus volta para encontrar com ela. Esse é o conceito pós-milenista básico sobre a volta de Jesus. Então, a igreja rompe com as coisas, ganha as batalhas, domina quase totalmente o planeta, e aí Jesus volta. Basicamente seria isso. Seria o conceito que alguns dizem de entregar, a igreja é responsável de entregar a terra para... É tipo assim, você lembra quando eu usei um termo com vocês aqui sobre uma criança? Eu usei, acho que foi de Benjamin. Eu falei assim, Daniela, Benjamin tem uma caixa de brinquedo e ele chega na sala de Daniela, vira essa caixa de brinquedo, espalha brinquedo pela sala toda e depois ele sai e fala, mamãe, arruma aí, viu? O conceito para você ensinar uma criança dessa forma seria o quê? Não, senhor, venha cá, menino, vai guardar os seus brinquedos. Por quê? Ele gera uma responsabilidade sobre aquilo que ele fez. Então, nesse conceito que ele está citando, seria o quê? Os homens bagunçaram a terra, os homens precisam arrumar a terra. Então, a igreja precisa consertar a bagunça que estava no mundo, e depois que ela arrumar a bagunça, ela entrega a Jesus aquilo arrumado, vamos dizer assim. As ressurreições é literalmente igual ao milenista. Ele crê numa ressurreição espiritual e numa ressurreição corpórea. No fim, todo mundo ressuscita junto, uns para a salvação eterna, outros para a condenação eterna, num momento só. Aí Hernani já vai perguntar, e o tribunal de Cristo? O tribunal de Cristo, o amilenista e o pós-milenista é a mesma coisa que o trono branco. Eles não dividem entre dois tribunais. Eu já vi as instruções, que tem uma passagem na Bíblia que fala que o mar aponta. O mar entregou seus mortos, o Hades entregou seus mortos, que é Apocalipse 20. Ali o pós-milenista e o amilenista vai dizer que todo ser humano que morreu vai ressuscitar ali. Por quê? Lembra que não tem reino? Não tem milênio, reino de milenar de Cristo. Então não tem por que uma primeira ressurreição para reinar com Cristo 1000 anos, percebe? Se não tem o milênio. Então não tem como ter uma ressurreição para reinar. Apocalipse 20 vai dizer assim, e eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Eles vão pegar esse texto e vão dizer que aquela ressurreição ali não é a corpórea, e sim a espiritual. Os santos, ressuscitaram, ou seja, eles estavam mortos em seus delitos e pecados, ressuscitaram e agora reinam com Cristo como igreja. É esse o conceito. Não, espiritualmente, não é corporealmente, não é literalmente o morto sair do chão. Tu ressuscitou? Sim, eu estou te perguntando. Sim, senão você não estaria aqui, você estava no mundo. Espiritualmente. É esse o conceito do pós-milenista e do amilenista. A primeira ressurreição, que foi a que você participou, é a ressurreição espiritual. Você estava morto e Jesus te ressuscitou para uma nova vida. Nova criatura eu sou. Não é? Morreu João, nasceu Lucas. Morreu João, nasceu Lucas. Morreu João, nasceu Lucas. Prefere qual? Vixe, aí ficou ruim. Vamos continuar. Israel foi substituído pela igreja. Na aula passada, eu acho que foi na aula passada que eu falei das 3 teologias sobre Israel, né? E o amilenista e o pós-milenista adotam a teologia da substituição. Tudo que foi prometido para Israel agora faz parte para a igreja e não mais para a nação de Israel, porque a nação de Israel rejeitou Jesus como Messias. Então, quem aceitou Jesus como Messias, que tem a ver com os gentios, é que agora são os detentores da promessa. Então, o israelita ele precisa se converter
crer e fazer parte da igreja, para assim ele receber as bênçãos que a igreja vai receber. Também. E os católicos, boa parte dos católicos são pós-milenistas. Ou pós ou a. Eles são bem parecidos com isso. Lembrando que os católicos creem em purgatório, que Agostinho cria. Na verdade, foi Agostinho que mais fundamentou a doutrina do purgatório. Né? Essa doutrina que a pessoa morre, aí ela vai para o purgatório, purga os pecados, é exatamente isso que acontece. E se ela tinha comunhão, se ela era uma pessoa boa, ela purga para ir para o céu. Se ela não era, ela não tem solução para ela vai sofrer eternamente. O juízo final é logo após a segunda vinda e a ressurreição geral. Mesmo conceito do amilenismo. Jesus vem, maneira única, e no dia que ele vem já é julgamento para reino eterno ou perdição eterna. E o último, o conceito do milênio, começa em algum período da história à medida que o evangelho avança no mundo. Aqui tem uma diferença do amilenista. O amilenista vai dizer que o milênio simbólico começou na cruz de Cristo, na ressurreição de Cristo. O pós-milenista vai dizer que não. Ele vai dizer que, de fato, vai ter um milênio espiritual, não literal, aqui. Mas esse milênio não começou na cruz. Ele vai começar quando a igreja avançar com esse evangelho no mundo, esse evangelho começar a ficar poderoso, e aí sim vai começar um período de tempo que condiz com esse milênio. Por quê? Porque a igreja precisaria estar reinando literalmente sobre o mundo, nas áreas da sociedade, para de fato então a gente começar a contar um período de reino de Cristo sobre a terra. Mas não creio que é 1000 anos. Não creio que é 1000 anos literal. Como eles são alegóricos nas interpretações de Apocalipse 20, tanto o amilenista como o pós-milenista, creio que é simbólico aquele número. E não existe 1000 anos literais, é só uma simbologia de um grande tempo, vamos dizer assim, né? Então eles não creem num milênio literal. Perguntas, além das que já fizeram? O que eles alegam assim para a igreja virar essa igreja gloriosa? O que ela tem que fazer isso? Não entendi. Como era? O que eles alegam que a igreja tem que fazer para ser a igreja gloriosa? Dominar o mundo. É o que fizeram. Literalmente. A gente já passou por um período assim. Não sei quando vocês lembram da história da igreja. Constantino, o imperador, ele estabeleceu o cristianismo como a religião do império e todo mundo tinha que ser cristão. Quem não fosse era perseguido e morto. Né? Ou pelo menos era perseguido. Teve alguns que não morreram. Acho que o professor falou. E aí o que acontecia? Os papas da época mandavam nos reis. Os reis obedeciam ao papa. Logo, o papa que era de fato o rei nesse processo, né? Existia algumas coisas que era o rei que decidia sim, mas ele quase em tudo se submetia ao papa. Então era a igreja que mandava no mundo. Só que esse foi o pior tempo que existiu na face da terra. A relação entre cristianismo e mundo foi o pior. Rapaz, teve tanta porcaria nessa época, que condiz com a idade escura, muita coisa tranqueira mesmo assim, que assim, esculachou com o nome de Cristo e terrível. Vocês vão chegar lá na história dele. A gente tá vendo. Já tá vendo? A gente tá na parte dos imperadores, né? Tá entrando no Constantino. Constantino foi o que mais contribuiu para o paganismo entrar no culto cristão. Paganismo que existe até hoje, viu, gente? Vocês acham que o culto da gente é todo certinho, tem um bocado de coisa pagã no meio, né? Então, ele contribuiu para isso, misturou muito questões de coisas gregas, filosóficas, com coisas cristãs, começou uma misturada de coisas que atrapalhou bastante. Surgiu muita heresia, surgiu indulgência, surgiu um bocado de coisa durante esse período. A pessoa comprava a salvação, comprava terreninho no céu. Tu quer comprar? Olha bem. Não tem mais nada lá. Não tem. Oxe, ali, gente. Casa de ouro. Casa de ouro. Tem ar-condicionado? Não precisa. Ali a gente faz assim, ó, que vem uma nuvem fresca sobre nós. Deixando as bobagens, vamos avançar para a doutrina que talvez você já tenha ouvido. Essa doutrina já foi muito falada. E essa é uma doutrina que fala muito sobre o pós-milenismo. Que é o quê?
a doutrina dos 7 montes. Já ouviu falar? Eu não quero falar. Quem acompanha Ângelo Basso sabe que ele fez uma série de vídeos descendo a madeira na doutrina dos 7 montes. Então, a doutrina dos 7 montes é 7 áreas para a igreja influenciar na sociedade. Não sei se Reis lembra, ou se algum que estava aqui lembra, teve uma escola de profeta e a gente falou sobre isso. Por coincidência ou não, eu não sei quem foi o responsável por definir o assunto e captar o assunto. O assunto era literalmente isso aí. Eu cheguei no final da... Aí o que aconteceu? Quando dividiram os assuntos, que eu vi o negócio, eu falei assim, isso aí está atrapalhado. Mas tem como isso aqui ser extremamente útil para a igreja sem ser o resultado pós-milenista no final. E foi isso que aconteceu na escola do profeta aqui. Que é o quê? A igreja precisa influenciar o mundo? Sim ou não? A igreja precisa influenciar as famílias? Precisa subir esse monte e dominar esse monte? Que é o quê? Estabelecer a bandeirinha do cristianismo na família? Para defender ela, para lutar por ela? Precisa? Precisa. A igreja precisa influenciar, o que vai aparecer ali que eu já nem lembro mais? Parece? A religião? A igreja precisa ser a verdadeira religião? Precisa, ela precisa mostrar o que é a verdadeira religião, né? A igreja precisa influenciar a sociedade para que ela entenda de fato o que é educação? Precisa? Precisa. A igreja precisa influenciar a sociedade para trazer verdade na parte publicitária, na parte de mídia, na parte de propaganda, de jornalismo e de tudo mais. Anunciar a verdade? Precisa. Isso é anunciar a verdade. O jornalismo, ele precisa anunciar a verdade. A sociedade, a igreja precisa dominar o monte que envolve toda a parte de artes, teatro, música. A igreja tem capacidade de produzir músicas decentes, músicas boas para a sociedade, influenciar a parte teatral, cinema e tudo mais. Pode? E deve? Então, só nesse ponto eu vou falar para vocês. Quem é que está dominando hoje? O mundo ou a igreja na parte artística? O mundo. Se eu falar todas as outras, vocês vão falar que é o mundo. Mas na parte artística existe uma piora nessa situação. Sabe qual é? A igreja dá uns passinhos, vai lá, olha no mundo. Vamos fazer aqui também. É ou não é? Ao ponto de existir até, como que chama? Paródia, alguma coisa nesse sentido. Pega uma musiquinha, um toquezinho do mundo, uma musiquinha que fez sucesso no mundo e agora traz para dentro da igreja. Só muda a letra aí, põe música falando que Jesus é rei e tudo mais e vamos embora. Então tem a musiquinha Jesus é rei, pronto, já virou cristã e agora é nossa e acabou. Está sendo inverso o papel, né? A gente vai lá, pega o que eles produziram e transforma para cá, né? Já teve algum caso ou outro que o mundo se fez ao contrário, né? Tipo, o Regis Danese dominou, né? Na época do Entra Minha Casa, Entra Minha Vida, o mundo todo, até balada tinha Regis Danese tocando Entra na Minha Casa, Entra na Minha Vida. É sério, isso é sério mesmo. Remix, tipo, DJ Malboro, esses caras, Alok e tudo mais, fazendo remix com Entra na Minha Casa, Entra na Minha Vida. Sinistro, né? A igreja precisa influenciar a sociedade na área da economia. Precisa ensinar a sociedade como gastar dinheiro, gastar bem o seu dinheiro, fazer todos os processos? Precisa, e a igreja tem. A igreja tem fundamento para ensinar essas coisas para a sociedade? Tem o que ensinar? E o que a igreja tem para ensinar é bom para a sociedade? É melhor do que a sociedade faz? E essa área aqui? A igreja precisa influenciar essa área que vai aparecer aí? Precisa ou não precisa? A igreja precisa influenciar a política do país, a política da cidade, do governo? Precisa ou não?
Já faz aquele versículo, bendita a nação cujo Deus é o Senhor. Agora, o que acontece? Na escola de profeta, a gente literalmente pegou esses pontos. Eu peguei esse ponto aqui para defender. Já tem a cara. Já tem a cara. Não, sabe o que aconteceu? Foi o que sobrou. Ninguém quis. Ninguém quis pegar a política. Aí o Romildo falou assim, opa, então, sobrou a política. Aí eu falei assim, vamos estudar. Foi aí que eu meti a cara a estudar política e tive uns conceitos bem, diante de Deus, assim, uns conceitos bem legais sobre isso. Não sei lá tocando não, né? Ah não, agora tá certo, é 9h05. Então o que acontece? A igreja se dedicar a influenciar a sociedade nessas áreas é bom ou é ruim? Bom, essa doutrina é ótima, gente. Agora, qual é o problema dessa doutrina no conceito pós-milenista? É que essa bandeirinha é literal. Então, literalmente, a igreja precisa dominar a sociedade na área de família. A sociedade precisa se sujeitar à igreja no conceito de família. Ou seja, quem determina leis sobre família tem que ser a igreja. Quem determina leis sobre religião no mundo precisa ser a igreja. É ela que precisa dominar. Então, o que aconteceria? Vamos pegar exemplos. O que seria a igreja dominar a religião? Seria a igreja abolir qualquer outra forma de religião. Esses são os conceitos. No máximo, no seu volume aumentado. Esse mundo seria bom? Se a igreja... Vocês têm dúvidas disso? Vamos lá. Se a igreja dominasse a sociedade toda, como um todo, o mundo todo fosse dominado pela igreja, e ela estabelecesse os princípios de família, seria bom ou ruim? Se ela fizesse isso, a única religião permitida na face do planeta será o cristianismo. Isso seria bom ou ruim? Isso seria ruim, porque ia dar guerra com os outros. Não. Ia ser bom. Eu acho que ia ser bom. Mas não ter o candomblé é bom ou ruim para você? Não sei. Não ter o espiritismo é bom ou ruim? Não. É isso que eu quero que você chegue à conclusão. Se a igreja é completamente boa para a sociedade como um todo. Certo? Se todo tipo de educação ensinado nas escolas, ensinado nas famílias e tudo mais, tivesse como princípio aquilo que a igreja tem para ensinar, seria bom ou ruim? Bom. Ótimo. Agora imagina toda a educação do mundo sendo submissa ao que a igreja tem para ensinar. É bom ou ruim? Ótimo. Ótimo. E assim sucessivamente. Eu não vou perder tempo em falar sobre cada um desses negócios. Mas qual é o problema? Qual é o problema? Eu estou dando um passinho atrás em tirar a camisa do pós-milenista, fica aí. Qual é o problema desse conceito? O problema é que esse mundo conquistado pela igreja, biblicamente não existe. Porque esse mundo conquistado dessa forma aqui, tem a ver com Cristo reinando sobre todos. A lei sairá de Sião e todo mundo vai obedecer. Então, Cristo tem lei sobre família? Conceitos perfeitos sobre família? Tem. Ele é o político perfeito? Jesus é o político perfeito que vai existir. Quando a gente fala política, dá assim, né? Tipo nojo, né? Político. Falar que Jesus é um político. Porque o termo política significa arte de governar bem. Jesus tem a arte de saber governar? Perfeitamente bem. O pós-milenismo crê que, voltando, vestindo a camisa, o pós-milenismo crê que Jesus vai voltar depois que a igreja dominar esses 7 montes, por exemplo. Então, no caso, pode ser surpresa com o milênio. Então, no caso, vai ser surpresa para ele no milênio. Não, é porque o conceito de milênio deles tem a ver com isso aí. O domínio da igreja sobre o mundo é o milênio acontecendo, Cristo reinando na terra, mas de forma representativa, através da igreja, não ele literalmente aqui, pessoalmente na terra. Então isso aí causaria um grande reboliço no mundo a respeito de conversão. Imagina que, vamos pegar mídia e arte.
Imagina que toda a música agora no planeta fosse cristã. Aí então, um bocado de gente ia perder o prêmio, né? Ivete Sangalo, né? Tipo assim, ia ter mais como. Os funk, né? Os MC, sei lá das quantas. As funkeiras, né? Os quebra-pau, os negócios tudo. Não ia ter mais. Ia ser tudo cristão. Ia ser bom? O Juninho pensou assim, isso aí não, né? O Juninho é um regueiro, rapaz, gosta de um reggae. Ó, cara, ó. É o bigodão? É o reggae gospel. Aí tô falando, esse cara aí que vai lá no mundo, dá uma olhadinha. Ah, reggae! Brincadeira. Então o que acontece? Nesse contexto, o pós-milenismo converteria quase todo o planeta mesmo, gente. Porque toda a influência da sociedade seria cristã. Então o pós-milenismo tem um conceito de que o mundo vai ser quase todo cristão antes da volta de Jesus. Vai ser uma melhora tão grande na educação, na política, e nas artes, e na cultura, e não sei o que, e tal, na família. Então vai ser uma melhora tão absurda que quando chegar no seu ápice, Jesus volta. Pasme você ou não. Aí ele só volta para missão cumprida, galera, agora vamos embora. Basicamente isso. Então, porque se o pós-milenista cresce que essa terra seria restaurada, estaria perfeito isso aqui, né? A igreja lutou, assim, conseguiu conquistar e está restaurando e está ficando bom e tudo mais. Quando fica bom, aí Jesus fala, beleza, vamos embora agora. Vocês conseguiram. Toda hora eu tô fazendo crítica ao pós-milenismo, né, gente? Me perdoa, mas é que pra mim é uma linha bem... Você tá defendendo ou tá ficando pau? Eu nem sei mais, né? Porque das linhas todas, a única coisa que eu destacaria como muito bom do pós-milenismo seria isso aí. No contexto do que? Você pode se envolver com política. A gente tem vários cristãos na política, não tem? Agora se dá um testemunho de cristianismo é outra coisa, mas nós temos. E isso é bom? Sim. É importante? É importante. Se Deus te chamar para ser um político, amém, irmão. Vista sua camisa e vá ser um político. É isso que Deus te chamou para fazer. Agora, é uma área bem complicada? É um risco muito grande para o cristão entrar? Muito grande. Então, o que acontece? Eu acho que você precisa regrar as coisas. A política desse mundo vai ser uma política perfeita? Não. Tem como ela ser? Por exemplo, a gente vai ter eleição em 2022, né? 22? Mas esse prefeito... Eu acho que vai ser adiado. Mas vamos imaginar de prefeito. Fala aí um prefeito aí da sua cidade. É um bom prefeito? É? Eu não. Ó, já tem oposição aqui. Quem tá perdendo essa luta? Ele foi roso, gente. Então, vai aparecer, esse ano vai aparecer um candidato, cara, esse cara vai pôr Ipirá lá em cima, vai resolver o problema na saúde, na educação, na segurança, vai gerar trabalho para todo mundo, vai aparecer esse cara. Vai ser assim? Vocês têm expectativa disso? Vai aparecer que vai expectativa disso? A sua expectativa é uma coisa assim, tipo, surreal ou é uma expectativa assim, verdadeira, vai acontecer? Surreal. Só que o problema é que se você tem um conceito pós-milenista, você vai entrar na política para literalmente solucionar o problema político. Num contexto que você precisa dominar aquilo e ser um exemplo para todo mundo. Isso é bom. Mas o problema é tentar curar aquilo que não tem cura. Esse sistema é falho. Ele vai cair junto com a Babilônia. Olha esse sistema. Olha o quanto ele é frágil. O vírusinho abalou tudo. A economia abalou tudo. Então, esse seria o problema no contexto pós-milenista da doutrina dos 7 montes. É achar que a igreja vai vencer essas áreas de influência hoje desse sistema caído, que é o mundo. Perguntas? Já acabou. Tem a base de história? Vai. Aí foi só uma doutrina que é mais conhecida sobre pós-milenista. Uma pessoa que fala muito sobre isso, ele escreveu
livros e tudo mais, a gente vai ver daqui a pouco, chama Fernando Guilhem. Vamos partir para o estado do pecado. Assim, a igreja precisa ter preocupação com cada um desses pontos. O problema deles é que eles tomam isso como um domínio. O que você pegou? A igreja precisa se preocupar com esses pontos. Amém. Mas o que eles creem é que não só a igreja precisa se preocupar, como ela vai solucionar definitivamente esses pontos na sociedade. É aí que é o problema, né? O problema está nesse conceito aí. Como se eles quisessem retomar o poder que um dia tinha Literalmente. na Idade Média, só que na Idade Média foi perdido, foi errado. Só que eles acham que naquele período houve erros. Sim. Então, vai ter aquilo lá foi só uma figura do que vai ser literalmente. Então, literalmente, o presidente do Brasil teria que ser um cristão, assim, firme, bom, assim, testemunho de Jesus e tudo mais. É isso que eles creem. Então, a diferença de influência também, né? Ela também pode influenciar, mas não pode ter... Achar que vai dominar. O problema é o domínio, é achar que vai consertar. Mas é o domínio, né? A influência é legítima, então, não o domínio. Não, a influência é perfeita. Isso aqui é a base para a missão, gente. É você ir fazer missão com base nessas coisas aqui, ó. Isso aqui desperta pessoas para evangelizar, ação social, um bocado de coisa. Se você não tiver isso aqui, ó, isso aqui é obras, gente. Influenciar a sociedade é obras. Na parte de família, na parte de religião, em tudo que você se envolver aí, dá certo, é bom, é de Deus. O problema é você achar que você vai consertar isso de uma forma definitiva. Lembra a música que a gente cantou, que vocês aprenderam? Nada está bem aqui até que tu voltes. Quando ele voltar, isso aí é fichinha para Jesus resolver, né? E ele vai, de fato, resolver, né? Então vamos avançar. Vamos para as bases históricas. E aí a gente tem algumas turbulências na base histórica, que eu já penei para... Primeiro cara que vai aparecer aí, ele quase que a turma parte ele no meio para defender as suas linhas de pensamento, que é esse cara aqui. Os amilenistas estão de um lado, os pós-milenistas estão do outro, um pega na barba, outro pega no chapéu e rasga ele no meio. Por quê? Porque o amilenista vai dizer que Calvino era um amilenista ferrenho, defensor da crença e tudo mais. Porém, o pós-milenista vai dizer, não, de maneira nenhuma Calvino era pós-milenista. Por que essa briga? Aí eu fui estudar um pouquinho mais a fundo. Tem a ver que tanto o amilenista quanto o pós-milenista, ambos na sua maioria são calvinistas. Porque o pós-milenismo é uma linha que nasce do amilenismo. Lembra na sequência da história? A gente estudou primeiro o pré-milenista histórico, que era o mais antigo, depois o amilenista e agora a gente está no pós-milenista e depois a gente vai para o dispensacionalista. São uma sequência literalmente de quando se fundamenta as linhas na história da igreja. Então o pós-milenista nasceu do conceito amilenista. Então o amilenismo existia durante a Reforma Protestante. Quando acaba a Reforma Protestante é que nasce então o pós-milenismo. Então há essa briga a respeito de João Calvino. Lembrando que João Calvino não escreveu quase nada. Aliás, ele não escreveu nenhum comentário sobre Apocalipse, por exemplo. Ele escreveu sobre várias cartas, sobre os evangelhos, mas sobre Apocalipse ele não escreveu. Outro detalhe importante é que João Calvino ele era um grande defensor da questão de salvação. E foi conhecido e estabelecido sua doutrina em cima disso. Por quê? Ele está na época da reforma. Ele é o principal reformador no âmbito Suíça, né? Então o que acontece? O que a reforma trouxe para nós? Quem pode citar alguma coisa? Justificação pela fé. Isso é Lutero, né? A igreja estava dominando, lembra? A gente estava falando isso agora. E a igreja exigia pagamentos pela salvação. Por isso que eu brinquei com a questão de se quer comprar um terreninho no céu. Era literalmente isso que acontecia. Os reis, os nobres, os caras levavam coisas para a igreja, para os padres, para os bispos e tudo mais, em troca de manter-se salvo. Era chamado de indulgência, né? E Lutero, Calvino e o próximo que vai aparecer aí, foram um dos reformadores que trouxeram a salvação pela fé. E aí Calvino se dedicou a isso. Mas ele não cria de fato num milênio literal. E hoje,
se você lê o que tem de coisas que apareceu, de conceitos de Calvino, você vai perceber que Calvino ele era muito mais um amilenista mesmo do que um pós-milenista. Por quê? Qual é o que difere ele? Ele cria literalmente numa grande tribulação. Então ele não cria numa melhora de mundo de jeito nenhum. Para ele o mundo ia acabar num lástima e aí sim Jesus iria vir. Então o conceito dele é mais amilenista. Mas os pós-milenistas gostam, eu deixei ele aí para satisfazer o pós-milenista. O próximo cara que a gente vai ver é Knox, que também é um reformador agora na área da Escócia, né? Ele era quase um apologeta de Calvino. Não dá para aparecer ali, né? Mas ele cria literalmente nas doutrinas calvinistas. E também foi um dos importantes na área da Escócia em trazer a questão da salvação pela fé. Ele também é um reformador. E ambos, Knox, a gente não tem quase nada falando sobre escatologia de Knox, assim, literalmente nada, porque vocês lembram no amilenista que tinha um cara que defendia tanto Orígenes, lembra desse cara? Lembra? Eusébio, que ele chegou a fazer apologia a Orígenes. Então, Knox, ele assim, se você pegar a história da igreja e ir estudando a vida da Reforma Protestante, você vai ver que Knox, assim, conheceu Calvino e abraçou tudo que Calvino ensinava e pronto, e começou agora a pregar tudo que Calvino ensinava. E o conceito de escatologia de Calvino, apesar de ser pouco conhecido, é um conceito amilenista, com certeza. Ele declarava como herege o conceito do milênio literal na Terra. Ele falava que a doutrina do milênio literal na Terra, que chamava de quiliatismo naquela época, era uma doutrina completamente infundada, que não tinha base nenhuma bíblica para afirmar. Então, ele não cria um milênio literal. E por último, a gente tem Jonathan Edwards. Não. Também. Me decepcionei agora. Meu Deus, eu acreditava tanto nesse cara. Não é errado. Não. Eu estou vendo. Jonathan Edwards, por que Jonathan Edwards? Porque ele cria num progresso do evangelho tão grande e isso levava ele a pensar que de fato a igreja estava reinando e iria expandir esse reino, ia dominar a sociedade mesmo, e assim Cristo na sua vida. Se não aparecer. Agora. Só o que você Mas fala. isso não anula a vocação. Não, só o nome pesado aí. Os caras. Só os peladores, né? Só os pesadão, né? E teólogo reformado, né? Mesmo com contexto, né? Essas ideias. Os reformadores não criam, né? Se você pegar a época da reforma, acho que ninguém cria no milênio literal. Né? Quase ninguém. Nunca ouvi falar de alguém, esse aqui cria. A maioria deles eram amilenistas e defendiam bastante a não literalidade do milênio. Perguntas? Não? Olha, gente, ninguém aqui foi martirizado, viu? Por isso que eu não estou falando nada, né? Se a gente pegar lá, os históricos foi tudo martirizado, queimado, perdeu a cabeça e tudo mais. Agora já começa um tempo mais tranquilo, né? Mas não foram martirizados. Aqui já não tinha tanta perseguição. Na verdade, existia uma perseguição entre a Igreja Católica e os reformadores, né? Essa perseguição existiu, principalmente por causa de Lutero, né? Tinha muito mais a ver com Lutero do que qualquer outros deles aí. Lutero foi o cara que arrumou briga mesmo. Vocês vão chegar lá na história da Igreja. Vamos lá, curiosidades. E aí vai aparecer os camaradas. Este é Fernando Guilhem. Esse cara é uma figura mesmo. Assim, ele usa umas roupas e fala, não, esse cara não existe. Pô. E ele é o quê? Eu dou um bombom quem acertar o que ele é. Ele é assim. Naturalidade? Não. Não. Ele é formado em uma área. Que área ele é formado? Fernando. Não. Desenho. Não. Não. Comunista. Não. Não tem nada a ver com religião? Não. Mas ele usa essa área no meio cristão. Psicólogo. Ele é coach por formação. Ele dá cursos de coach. Ele ensina as igrejas. Ele tem um negócio de detox espiritual. Sabe o que é detox, né? As meninas que sabem o que é beleza aí sabem o que é detox, né? Lembra que tem suco detox? Já viu?
tem gente que vende polpa detox, que é aquele suco que vai rabanete, beterraba, berinjela e giló junto, aí você bate e toma. Já viu isso não? Umas receitas assim que você fala, misericórdia, é couve com batata doce. Aqui me acha na vermelhinha, como é? Beterraba. Beterraba com berinjela e cenoura. Qualquer coisa misturar com polpa é detox. Isso, o detox, a ideia do detox é para limpeza do organismo, né? Talvez você possa falar com mais propriedade que eu, porque eu nem sei do que eu estou falando. Mas no sentido do que ele prega é que existe um detox espiritual, então ele vai desinfectar a sua vida espiritualmente. Então tem um bocado de coisa maluca, viu, gente? Sinceramente. Se você pesquisar, ele tem um site. O site é bem feio, viu? Esse cara aqui, ó, pasme você ou não, só o ano passado ele teve 3 vezes na Lagoinhas. Guiando o trono. Márcio Valadão. E Márcio Valadão defendeu muitas vezes defendeu os conceitos dele sobre as influências na sociedade. Mas ele escreveu um livro que chama Os 7 Montes. Ele é muito famoso por esse livro. E esse livro vendeu muito e quando ele esteve na Lagoinhas foi para falar sobre a doutrina dos 7 Montes. É porque na verdade a Lagoinhas ela virou assim um berço de tudo quanto é tipo de coisa. É sério. Ó, pra você ter uma ideia, Fernando Guilherme esteve lá ano passado, em novembro, Fernando Guilherme esteve lá. Em dezembro teve Asher e o árabe, falando 2 coisas completamente contraditórias um com o outro. E Márcio Valadão batendo palma e dando glória a Deus a tudo. Né? Agora como ele faz, eu não sei, né? Talvez é essa questão de unidade, né? Mas é bem isso. Esse outro cara aqui, ele tem um ministério que chama Reino. Esse cara aqui, ele consegue influenciar algumas áreas da Globo, assim, aquele Hermes. Ele, se você entrar no site Reina, o nome é Reina, você vai ver os conceitos dele sobre essas questões de influenciar a sociedade, de ganhar e tal. Tanto é que teve uma reportagem da Globo na igreja dele sobre esse conceito de ajudar, não sei o que. Ele tem algumas conexões assim com as mídias. Beleza? Surgiu com mais força, principalmente no século XVI, entre os aderentes da Reforma, e mesmo com sua similaridade com o amilenismo, existem pessoas declaradas pós-milenistas. Vamos avançar. Base bíblica para o pós-milenismo. Vamos lá. E existe. Calma. Existe. Haverá um avanço do evangelho. Tá abrindo tudo de vez, né? Então vai. Haverá um avanço do evangelho, quase todo mundo será cristão. E eu vou ler para você e você vai ver que é isso mesmo. Salmos. Vou te mostrar. Salmos 22, 27. Acompanhe comigo a leitura da palavra. Todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor, e todas as famílias das nações se prostrarão diante dele. Tá vendo? Toda a terra? Vamos avançar. Eu gosto do amilenismo. O pós-milenismo é massa. Salmo 67. É só 7 versículos, gente. Se liga, ó. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos, a tua salvação entre todas as nações. Louve-te, ó povos, ó Deus, louve-te todos os povos, exulta e cante de alegria as nações, porque governa os povos com justiça e guia as nações na terra. Louve-te, ó povos, a Deus, louve-te todos os povos, que a terra dê a sua colheita. A Deus, o nosso Deus, nos abençoe. Que Deus nos abençoe e temam todos os confins da terra. Tá vendo? Salmo 110. Verso 1. O Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés.
Tá bom, né? Esse é famoso. Então, todos esses versículos e muitos mais outros vão falar sobre essa questão da terra. Tem aquele outro: e a terra se encherá do conhecimento do Senhor, e a terra se encherá da glória do Senhor como as águas cobrem o mar. Todo esse contexto eles vão trazer para um contexto de não Jesus na terra, mas a igreja que representa a pessoa de Cristo na terra, o seu filho. Então, qual é a diferença desses mesmos versículos numa outra doutrina? É que isso vai dizer, não, isso é literalmente Jesus aqui na terra. E eles vão dizer, não, isso é a igreja. Então, esse é um dos conceitos, beleza? Crescimento gradual do reino. Aqui vai ter várias passagens, viu, gente? Eu só coloquei Mateus 13, que é a parábola do fermento e do... que tem a parábola do joio e logo abaixo a parábola do fermento. Então, Jesus está falando, o reino de Deus é semelhante a uma mulher que pegou uma massa e misturou um pouco de fermento. E essa massa cresceu. Então, ele está dizendo que o reino dos céus é assim. Um pouquinho de fermento vai fazer crescer esse reino. Outra semelhante é o grão de mostarda, que apesar de ser a menor de todas as sementes, né, cresce e vira uma grande hortaliça ao ponto das aves se aninhar em cima dela. Ou seja, o reino de Deus parece ser pequenininho, mas ele vai crescer de tal forma ao ponto de virar lugar para as aves se aninhar. Tem a questão do joio e do trigo também. Eles colocam que até o final vai existir joio e trigo, mas o trigo que permanece, ou seja, no final de tudo o joio sai e o trigo é que domina. Então tem vários conceitos aí. Segunda vinda após a tribulação de maneira única. Você vai ver que essas mesmas passagens foi as mesmas usadas pelos históricos, pelos amilenistas, também está sendo usado pelos pós-milenistas. O conceito deles, de maneira geral, gente, é que as passagens que falam sobre a volta de Jesus são as passagens que expressam algo muito visível, muito audível, muito glorioso, que não poderia ser secreto. Aquilo, assim, de fato, todo mundo está vendo, enxergando, ouvindo que Jesus está chegando na terra. As ressurreições são primeira espiritual e outra corpórea, a mesma base do amilenismo. Não vou perder muito tempo com vocês com isso, eu já expliquei, né? Eu já li, tem a passagem de João que eu já li, esse 1 Coríntios também, é o conceito de quando eu me converti, eu ressuscitei espiritualmente. E no final, caso eu venha a morrer, eu vou ressuscitar corporealmente junto com todo mundo, para salvação ou para condenação. Cristo começou o seu reinado na primeira vinda, tem o Mateus 28, 18, que tem a ver com autoridade, e eu vou ler Daniel, profeta Daniel, capítulo 7, Daniel 7, 14, que diz assim: a ele foram dados autoridade, glória e reino, todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adorarão. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará, e o seu reino jamais será destruído. Então, levando em consideração ainda a passagem de Mateus 28, toda a autoridade foi me dada no céu e na terra, eles estão fazendo a base, tem mais versículos, volto a dizer, de que Cristo já está reinando. Satanás está preso, é a mesma base, usa o mesmo versículo até, o conceito de que precisa amarrar o valente. Vamos ler outro para não ficar sem ler. Vamos ler 1 João 3,8, o que eles dizem sobre Satanás estar preso. 1 João 3, verso 8 diz: aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Então, Jesus veio para destruir as obras do diabo. Isso seria um conceito da prisão de Satanás. Jesus destruiu as obras dele. E Hebreus, vamos ler Hebreus. Hebreus 2, 14 diz: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem poder da morte, isto é, o diabo. Ou seja, ele derrotou Satanás, logo ele o venceu, e logo Satanás está sem autoridade, sem poder para atuar com aqueles que ele salvou, né?
O juízo final logo após a segunda vinda, e o Mateus 25 novamente, fundamentando que Mateus 25 seria o juízo final, depois que Jesus volta, julga as nações, reino eterno ou perdição eterna, igual Apocalipse 20. Perguntas? Bora ver esse escatológico. O significado está errado. Qual? Não. Hã? Está errado. O quê? Ele Mas até agora tu tá ainda pegar no John Fraser? Ele já sabia, já. Aqui, gente, tem os puritanos, todos são pós-milenistas. Tem um bocado de gente, pô. Os puritanos surgiram dos Os reformados. puritanos, eu pensei que eles eram amilistas, Não, os puritanos. Aí vai ter um bocado de gente durante essas épocas aqui, ó, de reforma. Amilenista, por geralmente. Pode passar? Linha escatológica do pós-milenismo. Opa, ó, tem um erro ali, viu? Tá trocando tudo. Eu acho que foi isso, brincadeira. Não, ali foi isso. É que eu vou usando a mesma base, só mudo o gráfico, aí acho que pegou a base do outro. Mas mesmo conceito, tem uma linha, começa com a crucificação de Jesus. E aí agora o que acontece? Existe um espaço de tempo entre a cruz e entre o início desse milênio simbólico, e esse reino é progressivo, ou seja, não é que o reino vai ser estabelecido de uma vez assim, não, vai alcançando, assim como a igreja vai batalhando, espalhando o evangelho, ide por todo mundo, pregai a toda criatura, não sei o quê. Então conforme vai avançando esse processo é que o reino vai sendo estabelecido até que chegar ao seu ápice. Quando chega o ápice? Quando a igreja domina tudo e Cristo... Mas não sabe quando inicia. Não tem data, não tem nada aqui. Assim, a própria expressão da igreja na terra vai mostrar esse reino sendo fundamentado, progressivo. Depois acontece para alguns um conceito de grande tribulação, mas é muito assim raso, porque se o mundo está melhorando, como é que ele pode ter uma tribulação? Né? Se o mundo vai ser cristão, se a educação vai ser cristã, a política é cristã e tudo mais, como é que ele pode passar por uma tribulação? Aí alguns vão ter um conceito que Satanás está preso e ele vai ser solto e ele vai tentar enganar as nações no último lapso assim, de força de Satanás, e isso seria então a grande tribulação. Depois disso, tá vendo? Pus um período bem curtinho, que quase insignificante. Jesus volta, tem o arrebatamento, tem a questão de juízo, ressurreição de todos os mortos, e aí para frente só reino eterno. No mesmo conceito amilenista, não tem a ver muito com essa terra aqui, tem a ver com uma outra que a gente não sabe onde é. Perguntas? Aquele tempo ali antes do milênio seria? É um tempo em que não há ainda essa expressão desse reino aqui, entendeu? Então eles não dizem que começa com Cristo, porque depois de Cristo aqui começa um período turbulento na igreja, perseguição, e parecia que o cristianismo ia acabar de fato, né? E aí sim, depois que começa uma ascendência e começa a melhorar. Então, ele não começa com a cruz, mas com os discípulos de Jesus lá na frente, a hora que começa mesmo a ganhar público, ganhar representatividade na terra, no caso cristãos, né? Ser representantes. No caso ali, a tribulação seria por um pouco período, né? Porque, tipo assim, quando a gente vê em Apocalipse 20, quando Satanás é solto, ele é solto, vai enganar as nações e já se prepara para a batalha, né? Mas ele é vencido assim, parece, né? Na passagem parece que Satanás é vencido assim tão rapidamente assim que a gente nem caracterizaria uma grande tribulação. E lembrando que se o pós-milenista afirmar de fato haver uma grande tribulação, iria totalmente contrário a essa questão da progressividade do reino. O mundo está melhorando e vai haver uma grande tribulação? Fica estranho, né? A grande tribulação parece que é algo que o mundo já está triste e vai ficar pior ainda. Olha aí o coronavírus para vocês. Está melhorando ou está piorando? O que vocês acham?
parece que está pior, né? Só um pouquinho, parece, né? Então, assim, eu vi alguns comentários de alguns pós-milenistas, porque como eu gosto dessas coisas, aí acontece algumas coisas no mundo, aí eu vou lá nos caras que creem nessas linhas aí, só para saber, assim, o que esse cara disse sobre isso que está acontecendo, só para ver os pensamentos, né? Aí eu vi, um cara que chama Henry Gentry, um negócio assim, ele é pós-milenista, defende muito ali, e aí ele falando sobre essa questão, ele falou assim, a gente não deve olhar para a sociedade e ver as coisas más e não pensar na progressividade do reino de Deus, não. A base da gente olhar para a sociedade não é a partir da iniquidade, é a partir do que Cristo fez. Aí dá umas bases bíblicas nesse sentido. Então, o que ele está falando? Ele falou assim como a gente não sabe quando será a volta de Jesus, a gente também não sabe quando de fato a igreja vai imperar no mundo. Então, o conceito dele é esse. Não existe uma data. Por não existir uma data, não tem como você falar assim, mas o mundo está terrível, como é que vai ser? Não, está terrível, mas pode virar o jogo. O que aconteceu com Constantino? Gente, ali foi uma virada de jogo assim absurda. A igreja era perseguida ferozmente e de repente apareceu o imperador que virou tudo. Agora é a igreja que virou a boa. Entendeu? Então, seria mais ou menos nesse conceito. Tá um coronavírus, está ruim e tudo mais, pronto. De repente um cristão surge com a cura aí e começa a virar o jogo. Ele não disse isso é o que eu estou falando. Entendeu? Então, basicamente isso. Pensamento do pós-milenista. Hã? É um pensamento pós-milenista. Eu estou falando assim, explicando, né? Pós-milenista. Pós-milenista. Pós-milenistamente. E a Cristo desse que não crê na tribulação. O amilenista, a maioria, vou falar do amilenista primeiro, crê existir um cara, porque eles creem na literalidade da grande tribulação e de um período, mas não são todos. Já o pós-milenista não crê de fato numa pessoa, ele crê em anticristos. Assim, todo aquele que se levanta contra Cristo é um anticristo. Então, se você pegar isso sempre existiu. Paulo vai falar assim, de fato já existiu vários anticristos, né? Mas a gente pega na palavra e parece que tem um cara que é maior, né? Mas eles não consideram esse processo. Ele acha que é um conceito que sempre vai existir de pessoas que se levantam contra Cristo. E isso seria o anticristo ou os anticristos no final. Por quê? Porque não vai ser todo mundo. Tem gente que pensa que o pós-milenista crê em universalismo. O que seria universalismo? Todo ser humano da face da terra vai se converter. Isso é universalismo. Isso é heresia. Heresia mesmo. Assim. Até o pós-milenista vai dizer que é heresia. Não existe isso. Né? Todo ser humano da face da terra vai se converter? Não. A minha Bíblia diz que um bocado de gente vai para o inferno. Né? É um bocado de gente, irmão Ramon? Quem vai ter mais, o céu ou o inferno? Fala mais firme, irmão. É o céu. Então, o que acontece? O universalismo é uma doutrina que existiu defensores dessa linha, mas é uma doutrina, não existe esse conceito, né, na Bíblia. O pós-milenismo vai dizer que quase todo mundo vai se converter, e os que não se convertem, é óbvio que faz oposição, né, nesse contexto. Imagina que todo mundo é cristão e você não é, então você deve fazer oposição ao governo cristão. Né? Tem quanto minha das... Quanto mandar as imagens depois do escape? Mandar a imagem depois do celular? Os caras? Sim. De qual cara? Eu não lembro desse cara não, rapaz. Do Fernando Guilherme e do Hermes, né? Desses dois caras? Não, dos outros. Os slides? Slides. E tem a base, os versos. Mandar os slides pelo celular foto. Tem as bases para cada... linha. Mandar a linha. Beleza. As bases. Beleza, gente? Quem pode orar? Vixe, essa daí eu não vou achar, eu vou saber. Quem pode orar?
Senhor Jesus, nos alguma noite, damos graças, Senhor, por essa noite que nós Obrigado. Amém. de aula que nós estamos sendo ensinados, nós estamos compreender mais com respeito ao que o Senhor tem para esses dias, compreender mais, Deus, com respeito a esses assuntos que tem a ver com os tempos, ter uma visão panorâmica, Senhor, daquilo que vários irmãos, várias minhas creem diferente, Senhor, mas que possamos, no meio disso tudo, encontrar, Senhor, mesmo aquilo que nós não concordamos 100%, mas podemos encontrar pontos que nós possamos entender que seja importante para a nossa visão do reino desse dia. Então, Amém. Senhor, dá-nos graça e direção para entender, para compreender como é muito importante respeitar o ponto de vista do outro irmão, Senhor. Porque se for analisar, todos eles têm pontos que são importantes. E a coisa mais importante é que tem um ponto central, é que Jesus vai voltar e que ele vai retornar, Senhor. Então nós queremos pedir que o Senhor nos dê graça, direção nesses dias, que essas coisas nos trazem quebrantamento, humildade e acender nosso coração com respeito a desejar esse dia que está chegando, o dia do Senhor. Amém. E nós continuamos dando graça, direção, que Deus deixe no Fábio, que possa compreender também mais esse assunto, para ter dedicado a anos de graça para entender, a fim de que ele possa continuar abençoando a igreja com respeito a esse assunto tão importante para esses últimos dias, Pai. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Pedimos graça para essa noite de sono, para todos os sonhos, abençoe em nome de Jesus. Amém. Gente, obrigado. Até a nossa próxima aula, se assim Deus permitir.